irmãos nos acompanhem com suas Bíblias, sem sua permitido, iremos estar revendo lições continuas. Lições em Hebreus 6. Experiência muito curiosa, né? Hebreus 6. Capítulo 6, versículo 6, versículo diante. Hebreus. Há uma discussão com relação a esse livro, né? Se foi Paulo ou se foi Marcos que escreveu ele. Uma coisa que não está bem clara. Alguns falam que foi Marcos, ou aliás, Marcos não, Lucas, ou disse que foi Paulo, outros falam que foi Paulo que ditou e Lucas escreveu. Mas interessante que, né? Que aqui nesse capítulo 6, ele retrata um assunto muito importante, que vamos ver para vocês verem que é importante, né? Pelo que deixando o rudimento da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, doutrina de batismo, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Ele coloca aqui 6 itens. Né? Ele relembra os irmãos aqui os irmãos, né, dos Hebreus. Relembra os irmãos porque ele queria avançar, mas me parece que o Espírito Santo de novo toca nos assuntos que era para já estar mais na frente, né? Mas ele falou, não de novo lançando, mas ele menciona de uma forma sintética os assuntos, né? Ele fala arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, doutrina do batismo e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então, são 6 assuntos. São os assuntos que são preliminares. Esses assuntos são os primeiros assuntos que o cristão deve compreender. É interessante que ele coloca aqui numa ordem esses assuntos. Temos visto a semana passada esse assunto nessa ordem. É importante essa ordem. É importante saber que são os assuntos preliminares. Isso é porque a igreja estava a igreja estava no estágio normal. Mas nós não estamos no estágio normal. Por isso, que às vezes o cristão tem 10, 5, 11 anos de cristão e não sabe essas coisas aqui, que são preliminares. Ele não conhece essa ordem. Mas quando o cristianismo, irmão, está dentro de dentro de um nível normal, então o certo é compreender esse assunto de primeiro. Então por isso que eu acho que ele é importante, porque, por exemplo, os Hebreus, sabe, era para estar lá na frente. Diz aqui que era para ser mestre. A mim parece que eles não estavam muito assim
interessado. E quando não há interesse, né, não se avança. E o Espírito Santo precisa que nós estejamos interessados na palavra. Amém? No depósito, no assunto de uma forma didática. E Deus precisa que a gente conheça esses assuntos para a gente avançar. Porque Deus não quer só nos salvar, nos livrar do inferno. Esse não é o interesse de Deus só. Deus quer que a gente entre no reino. O reino é para os santos, amém? Para todos os filhos de Deus. Mas é claro que a Escritura já deixa claro que nem todos os filhos de Deus vão entrar no reino. É certo que nenhum vão se perder. Amém? Ninguém perde a salvação. Mas poucos são os que vão entrar no reino. Exatamente por não estar interessado na palavra. Porque não existe aperfeiçoamento sem a palavra. O Senhor falou para Abraão, Abraão, anda na minha presença e sei o quê? Por que Deus falou para Abraão andar na presença dele? Para que ele pudesse ser perfeito. Então esse aí é o propósito de Deus, é aperfeiçoar o santo. Porque Deus tem um reino estabelecido nessa terra. E aqui ele está falando da salvação, daqueles... É normal, né, e necessário que aqueles que começam entendam esse assunto, logo de primeira mão. E aqui está numa ordem. Então nós estamos vendo essa ordem aqui, que interessante, né? Porque eu, por exemplo, para mim, o primeiro que o cristão tinha que compreender bem, quando se aproxima do Evangelho para ser salvo, seria a fé em Deus, crer em Deus. Mas aqui o Espírito ele coloca, né, que primeiro é arrependimento. Primeiro é arrependimento. Esse é o primeiro item. Eu pensava que era fé em Deus, mas o primeiro é arrependimento. É o primeiro que o Espírito Santo vai aplicar. O que é arrependimento? Arrependimento significa metanoia, no grego. É a mudança de mente. Metanoia? Metanoia. É mudança de mente. Então, me parece que em Atos... Não, acho que é Romanos 1. Pode falar aqui Romanos 1. Me perdoa, né, Romano? É Atos. Acho que é Atos 17. Atos 17:30. Olha só aqui. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porque tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Esse dedo, né? Então o Senhor diz aqui que ele, né, não leva o tempo da ignorância, mas não se agora todos vão, que em todo lugar se arrependam. Aí fala, por que tem que se arrepender? Porque Deus determinou é um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza, isso foi um dos mortos.
O Senhor pega o arrependimento a todos. Todo mundo o Senhor tinha levado a humanidade a se arrepender. Inclusive, irmão, quando Deus abre o selo, tá? O primeiro selo que é aberto, né? Vamos ver isso aqui, é Apocalipse. Olha que interessante. Apocalipse 1:2. Havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia em voz de trovão: vem ver. Olhei, eis que um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele tinha um arco, que foi dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então o primeiro selo que é aberto aqui, né? E João viu um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele, né? E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então esse cavalo branco, quem representa, sabe quem? O Evangelho. É o primeiro que Deus faz. Quando o Senhor se assenta no seu trono, na sua glória, o primeiro cavalo que ele envia, sabe, é o Evangelho. Para que o Evangelho seja pregado a todas as criaturas no mundo inteiro. Sabe por quê? Porque Deus vai estabelecer o seu reino. Foi o que ele falou lá em Salmo. Filho, pede-me e te darei o quê? As nações. E na oração do Senhor, ele falou: Pai nosso, seja feita por vontade, né? O que mais? No céu e na terra. Dê a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o reino de Deus estabelecido para que a vontade de Deus seja feita na terra. Porque é a terra que está em caos. Por causa do pecado. Por causa do homem fez uma aliança com o diabo. Então o Senhor venceu o diabo, as potestades do mundo, tá? E se assentou no reino da glória, tá? Se assentou ao lado do Pai. Todo o poder foi dado a ele. E a primeira coisa que ele faz aqui, sabe, quando ele abre o selo, irmão, sabe, é onde está contido tudo aquilo que Deus vai fazer para estabelecer o reino de Deus, para entregar, sabe, para colocar debaixo dos pés do Senhor Jesus todos os seus inimigos. Então o selo, sabe, ele mostra isso aí. É muito importante que a igreja compreenda os 7 selos, para a gente não ficar com esperança nesse mundo. Porque o Senhor está ao lado do Pai, para que tudo que dele foi feito, tudo que dele foi ordenado, seja realizado. Então o Senhor abriu o selo para a igreja, para que saiba tudo o que vai acontecer. Para que a gente não fique surpreso, não, com o que vai acontecer. Porque foi assim com a primeira vinda do Senhor. Quando o Senhor premeditou que ele ia vir, que o Messias ia vir, sabe, o Espírito se encarregou através desse profeta de falar como seria a vinda do Senhor. E deixou isso já profetizado, escrito como profecia, através da circunstância histórica, através, sabe de quê? Da tipologia. Nós vamos entender de que maneira vem o Messias. Por isso, quem falou, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Porque a vida dele, tudo estava predita e escrita, amém? Para que Israel cresça no Filho de Deus. Por isso que ele lembrava sempre a Israel que aquilo estava escrito. Mas a Israel jogava pedra nele. Mas o Senhor não fazia aquilo para Israel para pensar, apenas para lembrar ele que aquilo estava escrito dele, amém? E que ele estava cumprindo aquilo ali. É para eles crer na palavra que do Filho de Deus estava escrito. Mas, irmão, assim também é a segunda vinda do Senhor. Está toda predita. E o livro de Apocalipse é onde está a maior narrativa. Porque Apocalipse fala, sabe o quê? Da previsão futura. Porque Apocalipse significa, sabe o quê? Livro de revelação.
Apocalipse é o livro de conclusão. Sem Apocalipse a gente não entenderia as escrituras. E a gente ia ficar no ar. Então, Apocalipse, não, sabe? Ela é a conclusão de toda a Bíblia. Seria como se você tivesse um poema, ou se você visse, sabe o quê? Uma história ou um filme sem final. Imagina você tá vendo, ler um livro todinho de um poema muito maravilhoso, papapá, e você chega no meio, tem um princípio, tem um meio, quando chega no fim falta, vamos dizer, 30, 40 páginas, ou folha. Então, Apocalipse é assim. Sem Apocalipse não há conclusão. Apesar que Apocalipse não foi o último livro escrito. Pelo contrário, foi o primeiro livro escrito por João. As cartas dele foi primeira do que Apocalipse, mas Apocalipse é um livro de conclusão. Então, nós cristãos, sabe, que existe uma... O livro de Apocalipse é o único livro que diz bem-aventurado quem lê a profecia desse livro. Porque a igreja tem que estar atualizado, principalmente nós que vivemos os últimos dias do século. Nós estamos vivendo os últimos dias, irmão. Não haverá outro século, esse é o último. Amém. Os irmãos creem nisso? É o que a Escritura determina. É verdade. Então nós estamos vivendo os últimos dias. E nós temos que compreender Apocalipse. Porque senão nós vamos atrás do mundo, da previsão que o mundo está dando para o futuro. E a nossa atenção não pode estar voltada para ele, não, amém? Sabe? Temos que entender, sabe? Que a Apocalipse é um livro de conclusão. Então aqui quando fala dos sete, quando fala do selo, que Deus abre, para que Deus abriu o selo? Para nós. Lembra de Daniel? Que Deus abriu para ele, mas o Senhor falou para ele que estava fechado para ele, que ainda não era tempo. Ele só entendeu parte da profecia de Daniel, porque Daniel estava falando, sabe, de todo o processo histórico da humanidade. Era impossível Daniel compreender, porque ainda a história ainda não tinha se manifestado, mas nós não, irmão. Mas nós quando nós olhamos para a história, sabe? Nós já temos sabe, 6.000 anos de história, quase 6.000 anos de história da humanidade. Então a história está num processo muito avançado da história do homem. Entende? Então nós compreendemos, nós podemos ler a Escritura e ver os cumprimentos delas. Esse dia se cumpriu a Escritura, sabe? Que fala lá de Apocalipse, sabe? Me parece que 8, que fala da sexta trombeta, que fala que o rio Eufrates, que é um rio que hoje é Iraque, Eufrates, antigamente, hoje é Iraque, sabe? Que fala aquele rio que fica lá em Iraque hoje, sabe? Que ia se secar para passar os reis do Oriente. E você sabe que saiu na internet que o rio, que a Escritura fala, está seco. Se cumpriu a palavra? Está escrito. É uma das últimas profecias. Porque é onde vão atravessar os príncipes que vêm do Oriente para batalhar contra Deus no Armagedon. Já está o caminho lá pronto para essa batalha final, onde Deus vai esmagar a humanidade. Você sabe que fala lá, faz 16, que fala de 16 estágios, que sabe que chega mais ou menos quase 300 quilômetros de distância, que vai encher aquele de sangue. Vai ser uma lagoa de sangue com mais ou menos 300 quilômetros de sangue da humanidade, que Deus vai pisar igual uma barata. Sabe que o ser humano tem 6 litros de sangue, né? 7, 8. Quando Deus vai pisar, vai sair tudo, vai sair, sabe? Para acordar o sadia do homem, para querer enfrentar Deus. Então Deus vai pisar nele. Igual
pisa uma barata, sai tudo. Fica a barata sequinha. Nós falamos disso, é a ira de Deus que vir sobre a humanidade. Então, aqui esse selo, irmão, sabe, onde Deus mostra para nós o que vai acontecer no futuro. Não é nada que a mídia está falando aí, não. A profecia da mídia é, sabe, irmão, uma mentira. Amém? Agora, a profecia bíblica é verdadeira, amém? Diz a Escritura que Apocalipse é um livro de profecia. Isso que fala a Bíblia, não do que lê. A igreja precisa ler Apocalipse para ela ficar atualizada, principalmente no século XXI. E aqui, quando fala da abertura do selo, irmão, sabe? Esse 6 selos é para mostrar como Deus vai entregar debaixo dos pés do Filho, como ele vai vencer todos os seus inimigos. Vai colocar todos os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés, porque ele que está sentado ao lado de Deus, amém? Foi ele que foi determinado e escolhido por Deus para ser o cabeça não só da terra, mas do universo. Irmão, não é só os anjos que vão se dobrar diante de Deus, não. É os demônios também. Diz a Escritura que todos os joelhos se dobrarão. Quem não quiser, aquele que endurecer o seu joelho, irmão, vai ser quebrado. O osso vai aparecer para fora. Mas vai ter que se dobrar diante do Cordeiro. Amém. Mas Deus é misericordioso. Porque o alvo do Evangelho é que a gente dobre o joelho antes do juízo. Amém. Isso é misericórdia. Por isso que aqui no 6º selo, o primeiro que avança é o cavalo branco, que é o Evangelho que está sendo pregado a todas as criaturas, amém? Para que antes que ele venha, os homens se arrependam e concordem com o governo dele, com o reino dele, porque ninguém pode impedir o Filho de Deus de governar o universo. Quem não concordar, sabe, irmão, vai ser destruído. Sem piedade. Porque a ira de Deus vai cair sobre ele. Porque é isso que você vai ver, quando você vê os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Cada vez vai piorando essa terra. Há mais ou menos 3, 4 dias antes, o mundo inteiro soltou fogos e maravilhas, sabe? E estão pedindo paz. Quando eles pedem paz, estão rejeitando a paz de Deus. Amém, que é Cristo, que já foi dado ao homem, mas ele não reconhece. Mas eles vão reconhecer, porque vai vir miséria sobre miséria, sobre a face da terra. Nada de paz, irmão, vai vir guerra. Diz a Escritura, basta cada dia o seu mal. É isso que vai acontecer. Deus vai apertar o cinto. Não pense que vai vir coisa boa, irmão, sobre você e sobre mim. E sobre a humanidade. Preparemos-nos para essa guerra. Sabe qual é o primeiro inimigo nosso? Nós mesmos. Eu mesmo sou o primeiro inimigo. Porque nós não vamos querer aceitar. Muitos vão se escandalizar com Deus. Porque só vai vir aperto, sabe, irmão, e destruição. Lê o livro de Apocalipse, para você não ficar espantado, nem horrorizado. Então, o primeiro cavalo, irmão, que sai a cavalgar, é o cavalo branco. Quem está montado sobre ele é o Senhor. Amém? É o primeiro Evangelho. Sabe por quê? Porque Deus está ao lado de Deus. Ele venceu o diabo, suas potestades, venceu o mundo, venceu a nós, sabe? Morreu pelo nosso pecado, nos incluiu na sua morte, sabe? Falou, Pai, é consumado, né? Como é que ele fala? Tudo está consumado. Porque tudo aquilo que estava escrito dele se cumpriu nele. Uma parte. Apocalipse é outra parte. A primeira parte foi o Velho Testamento, que falava do Messias para Israel. Porque quem estava esperando o Messias era Israel. Israel sofreu dor de parto para ele vir. Ele veio.
mas ele vai vir pela segunda vez. Não mais, sabe, com um corpo mortal, mas sim com um corpo ressurreto, amém? Vem para governar, porque ele já venceu. Amém? Ele, irmão, ele já é o cabeça, não só da terra, mas ele é o cabeça do universo. Ele é o cabeça da igreja. Amém? Amém. E do universo. Então Apocalipse, irmão, sabe, está em Apocalipse a profecia mostrando como vai ser para a igreja, como é que vai ser, o que vai acontecer antes dele vir. Eu creio que nós estamos no quinto selo. Eu creio que nós estamos no quinto selo. Vou ler o quinto selo para vocês. Vê se não é isso que nós estamos hoje. É Apocalipse 6, 9. Não é isso não. É Apocalipse 6, 8. É o quarto selo. 6, 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. Olhei, eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha como nome morte. E o inferno seguia. A palavra inferno aí não tá correta. Aí não é inferno. Aí sabe o que é? Seol. Ou Hades. Não é Geena. Porque inferno significa Geena. Então é Seol. Eu vou ler de novo. Eu olhei, esse que é um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. Então quem estava sentado nesse cavalo aí, sabe, era a morte. E o Hades o seguia. Foi dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com fera da terra. Então 4 coisas aqui que foi dado à morte para levar as pessoas para o céu. Que quando alguém morre, não vai para o inferno, irmão. Às vezes até mesmo os cristãos falam assim: morreu, vai para o inferno. Nada disso. Ninguém morre e vai para o inferno, irmão. Isso é mentira. Vai para o céu. Não tem ninguém no inferno, irmão. O inferno ainda está lacrado. Sabe quem vai inaugurar o inferno? Que é o céu, que é a Geena, é o falso profeta. É quem vai inaugurar o inferno, que é a Geena, que é o lago de fogo. Então, quando falar aqui inferno, sabe, essa tradução não está correta. A correta aqui é céu. Alguém tem aí escrito aí que é céu? Alguma escritura que fala céu? É, irmãos? Tem aí, Manel? A tua é céu? Não. É inferno também? Inferno. Mas algumas traduções, sabe, que é céu, é a correta. Entende? Porque céu, irmão, sabe, quando alguém morre, sabe, ele vai para a parte mais baixa da terra, que é céu. Céu é a parte mais baixa da terra. Quando alguém morre, sabe, tanto o corpo dele vai para a sepultura, mas a alma e o espírito dele, que são inseparáveis, vai para o céu, que é a vida consciente. Por isso, quando vocês vê lá Lázaro, quando morre, amém, sabe, ele desce até o céu. O Hades, né? Que é o Hades. Céu é o Velho Testamento. A palavra Seol e Hades, sabe? O Velho Testamento chama Seol, a parte mais baixa da terra. E o hebraico. E o grego fala Hades, que é o mesmo lugar, só sinônimo. Amém? Amém. É que ainda vai vir. E vai confirmar o governo de Satanás, do anticristo. Esse personagem não apareceu na história. Deve estar por aí. Irmãos, então quando ele fala de cavalo branco, né?
quando fala do cavalo branco, né? Está falando do Evangelho. Olha a misericórdia de Deus. Sabe o que Deus quer? Ele vai governar. Ele já venceu. Amém? Está sentado ao lado de Deus. Agora Ele quer que todos os homens participem do seu governo, do seu reino. Como que a humanidade vai participar do seu reino? Através do Evangelho, amém? Tem que nascer de novo. Foi o que o Senhor falou para Nicodemos. Para ele ver o reino de Deus, ele tinha que nascer de novo. Para entrar, tinha que nascer de novo. Só pode nascer de novo se alguém crer no Evangelho, amém? Por que tem que crer no Evangelho? Porque é no Evangelho que está toda a provisão de Deus. Para nós nascer de novo, sabe? E fazer parte do reino de Deus. Porque o reino de Deus, que é espiritual, está na terra. E sabe aonde? Na igreja. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Mas não é nessa igreja que estou apresentando aí não, hein? Não é isso aí não. Estou falando da igreja que é o filho de Deus, amém? Não estou falando de denominação não. Isso aí é maligno. Estou falando da igreja que são os irmãos, comprado e remido pelo sangue do Cordeiro, amém? Estou falando desse reino aí. Que é a coluna e a firmeza da verdade, né? Que é o baluarte. Então, sabe, a igreja, primeiro o reino de Deus é expressado na igreja. Mas Deus não só quer a igreja. Deus quer também as nações. Por isso que no final da Bíblia você vai ver sim a Nova Jerusalém, mas você vai ver também as nações. Porque foi o que o Senhor falou para. É o que o Senhor fala em Salmo. Filho, me pede e eu te darei as nações. E o Senhor veio para estabelecer o reino de Deus. Porque o reino de Deus representa a ordem de Deus, amém? Por isso que ele tem que estar na terra. É que é para tratar com a desordem. Então, por isso que o Evangelho, irmão, por isso que o cavalo branco é o primeiro que vai ser. É o primeiro que saiu. E está na terra, está cavalgando aí na terra. Amém. Que essa é a misericórdia do Senhor. Mas se alguém não ouve o Evangelho, então tem outros cavalos que vêm atrás. Estamos vendo aqui, ó. Esse aqui é o quarto cavalo, que tinha sobre ele a morte. E o céu lhe seguia. Porque aqui ele vem para matar e destruir. Quer dizer que tudo que o diabo vem para matar, roubar e o que mais? É isso aqui. Está aqui. E as pessoas serão mortas primeiro pela guerra. Porque como nós estamos falando do século I, lá não havia fuzil, não havia granada, mas tinha espada e flecha, amém? E lança. Então a espada aqui representa a guerra. Né? O que mais? A fome também tem matado muita gente na fome. Porque quando tem uma guerra, irmão, quando tem uma guerra, a nível mundial, ou territorial, sabe? A tendência é vir atrás fome. Porque existem muitos gastos. Você já viu quando o país entra em guerra, como é que o país entra em miséria? Logo imediatamente, quando houve a primeira guerra, depois da guerra, foi muita gente que morreram de fome. Os países tão pequenos, então, não ficam tão, sabe? A Segunda Guerra Mundial, depois veio e foi fome. E tem uma Terceira Guerra Mundial para acontecer. Que diz a Escritura. Então, o segundo ente é a morte, é a fome. E o terceiro? A mortandade. Não, e o terceiro? Peste. Pestes. Então também a enfermidade tem matado muita gente. Doenças. Você vê, quanto mais tecnologia, mais doença. Irmão, quando o ser humano, ó, esse ano já, a nossa carteira de identidade tem uns chips nela. Ela já vem com chips. Mas esses chips aí é apenas uma preparação. Porque, sabe o que o inimigo quer? É que ela seja colocada na mão e na testa. Já tem gente que usa ela na mão. Nós sabemos que alguns empresários já existe o chip, sabe, na mão. Onde está toda a informação dele como cidadão. E a Escritura fala que vai ser colocado na mão e na testa. E quem não tiver não vai comprar nem vender. Não vai ter campo, sabe? Não vai ter lugar no sistema mundial.
Então, a fome não tem assolado a terra também. E o outro é animal, amém? Né? Fala o que eu Fome, peste e as feras da terra. e as feras da terra, que fala dos animais. Muita gente tem sido morto por feras. É verdade. Irmão, sabe o que está previsto na Escritura? Sabe? Nessa guerra que vai ter aí, pode convir, que diz lá onde há águia, aí há o quê? Os cadáveres. Sabe o que significa aquilo ali? Sabe? É que nessa guerra que eles vão batalhar contra Deus, vão morrer todo mundo. E agora como fazer com essas pessoas mortas? Esses animais vão comer. Até passarinho que come alpiste vai comer carne. Vai ser um banquete, está escrito em Apocalipse. Vai ser um banquete a carne do ser humano. Porque precisa entrar o milênio sem esses mortos. Você vê, irmão, entende? Você vê que a humanidade está preservando os animais. É o que vai comer eles lá na frente. Estão preservando aqueles que vai comer eles. Sabe, os animais vão encher a barriga dos reis, dos pobres, tudo vai ser comido. Quem fala isso é a Bíblia, é Apocalipse. Está vendo vocês não isso aí? Olha Apocalipse, você vai ver isso. Nós não queremos entrar nisso, nosso alvo não é nem ler, nem falar de Apocalipse. Mas nós entramos aqui, sabe, por causa do que nós estamos falando. Voltamos lá de novo lá para Hebreus 6, porque nosso alvo não é falar de Apocalipse. Nosso alvo é falar de Hebreus 6. Mas nós viemos para cá, porque, sabe, irmão, tivemos que falar do Evangelho. Amém. Porque às vezes alguém fala, o Evangelho é uma coisa de pobre. Irmão, e às vezes nós ficamos até meio assim. Irmão, o Evangelho, irmão, é porque Deus tomou a terra e todo o universo. É dele. Ele tomou da mão do diabo e dos seus principais e potestades. Ele venceu. O Evangelho é para estabelecer o reino de Deus. É uma misericórdia. Que aqueles que não aceitarem, irmão, vão sofrer o juízo. Vão ser expulsos, banidos da face da terra. O Evangelho é uma misericórdia de Deus. Não é coisa de pobre, não, é uma misericórdia de Deus. Quem não se render ao Filho de Deus através do Evangelho, vai se render através do juízo. Não para a salvação, para a condenação. Não é para a salvação, é para a condenação. Nós lemos isso aí, né? O quarto selo. Tem o que está acontecendo de gente morrendo por aí. Tanto que a sociedade, né? Os ricos vieram para o morro. Fazer paz. Eu já trabalhei na casa de madame, sabe? Quando chega na porta, você já chega na porta do prédio, já tem 5 câmeras tiveram. Entra no elevador, tem 4 câmeras tiveram. Tu entra no corredor da madame, tá cheio de câmera. Se chegar na porta dela, tá cheio de câmera. Sabe? Quando tu bate na porta dela, ela já te viu, sabe? Já foi anunciada, já fez um montão de coisa. Quando ela abre, você vê bem enquanto a chave vai abrir a porta. Tec, 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 tec. Só não bota o doutor porque tem trinco. É assim mesmo. Tec, 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 tec. Assim que tá, irmão. E vai piorar, porque nós estamos apenas no 4º selo. Ou no 5º selo. O 6º selo, sabe o que é? É um terremoto a nível mundial. Toda a terra vai se abalar. Diz a Escritura que os montes, vamos dizer, esse monte aqui pode parar lá em São Paulo. A gente não sabe a dimensão desse terremoto a nível mundial. Nunca houve. Só aquele que, lá em Gênesis, que a Terra era um continente só e se formou em 4 continentes. Ali foi um terremoto. Depois daquele não tem outro, a nível mundial. O 6º selo é assim. Irmão, nós ainda não entramos na trombeta. Nós ainda não entramos no toque das trombetas.
cada um toque daquele ali é um acontecimento na terra. Mas vamos para cá. Pelo que deixando o rudimento, Hebreus 6, 1. Pelo que deixando o rudimento da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Não lançando de novo. Ele não está lançando de novo, irmão. Por isso, irmão, sabe, que não é bom um irmão se batizar 2 vezes. Não lançando de novo. O batismo é de uma só vez. Amém? Sabe? Não lançando de novo. Aqui fala do batismo. Sabe? Porque, sabe, o batismo ele é válido de uma vez por todas. Ele está baseado no que o Senhor fez. Amém? O batismo é apenas um sepultamento. Nós vamos falar depois disso aí. Mais um pouco. E ele fala aqui, né? Então, o escritor aqui coloca esses itens numa ordem. Eu pensava que primeiro alguém para se salvar tinha que ter fé em Deus. Mas aqui ele coloca numa ordem diferente. Olha o que ele fala. Ele fala aqui, ó. Não lançamos de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas, de fé em Deus. Primeiro, arrependimento de obras mortas. Segundo, fé em Deus. Terceiro, doutrina dos batismos. 4, imposição da mão. 5, ressurreição dos mortos. E 6, juízo eterno. Então são 6 itens que eram os assuntos que o cristão, quando entrava para salvo, precisava entender. Para ele poder entender o processo da salvação. Sabe por quê? Porque nós fomos chamados para ser a morada de Deus. Você não começa uma casa pelo telhado. Será que a gente começa uma casa pelo telhado, irmão? Por isso tem essa ordem aqui, porque nós somos a casa de Deus. Vocês aqui representam o homem. Você lembra quando o Senhor transformou vinho, água em vinho? Lembra-se que tinha 6 talhas. Lá fala, 6 talhas. Sabe? Por que 6 talhas? Porque o 6 é o número do homem. Porque 6 é o número do homem, biblicamente falando. Porque o homem foi criado no 6º dia. Por isso que o número da besta é 6, 6, 6. Porque 6 é o número do homem. Então que quando fala do 6 aqui, desse fundamento, sabe? Fala dessa ordem. Entende, irmão? Porque nós estamos sendo lapidados como a morada, como o templo, como a morada de Deus, amém? Nós somos a morada de Deus, nós somos a casa de Deus. Então os primeiros itens que ser tratados são esses aspectos. Então, o primeiro é arrependimento de obras mortas. Já vimos que o Senhor, né, ordena em todo lugar, em todo tempo que o homem se arrependa. Amém? Então, irmão, então, primeiro é arrependimento. Mas interessante que aqui o escritor, ele acrescenta um detalhe quando ele fala de arrependimento. A gente pode ver arrependimento, sabe, em muitas partes da escritura, principalmente em Atos. Porque você vai ver os apóstolos pregando o evangelho e chamando as pessoas ao arrependimento. Mas aqui ele acrescenta um detalhe, arrependimento das obras. Isso fala de obras mortas. Então o que significa arrependimento de obras mortas? Bem, a escritura tem resposta, né? Bem, por que fala aqui arrependimento, não só arrependimento, mas de obras mortas? Que todo ser humano, irmão, está morto em Cristo. Ó, todo ser humano morreu em Adão, quando Adão pecou. Quando Adão pecou, tudo que nasceu dele já nasce morto. Por isso que quando o Senhor, sabe, falou para aquele discípulo, falou ao Senhor, deixa os seus mortos enterrar o quê? O seu morto. Aí ele não só tinha uma pessoa morta fisicamente. Ali ele só tinha uma pessoa morta fisicamente, mas ele falou que todos os mortos. Por que ele não viu todos como mortos? Porque quando Adão pecou, irmão, toda a humanidade que saiu de Adão já sai morto, amém? Então tudo que o homem faz
por mais bem intencionado que ele esteja, por mais religioso que ele seja, por mais dedicado a Deus que ele seja, a obra dele para Deus é morta. Mas que coisa boa que aquele homem fez, irmão. Você viu o que ele fez? Deu parte do reino dele para os pobres. Para Deus toda essa obra é morta. Isso quer dizer que ele pode se escapar. Isso quer dizer que Deus está errado. Que Cristo morreu em vão. Quando alguém quer se justificar pelas obras, sabe o que ele está dizendo? Sabe? Que ele é uma pessoa boa. Mas Deus diz que nós somos maus. Deus fala que a humanidade é maligna. Mas se nós queremos justificar pelos nossos atos bons, nós estamos dizendo que Deus está errado. Sabe que nós nos tornamos inimigos da cruz. Somos contra a obra de Deus. Ó, uma coisa que parece espiritual é maligno. Porque falta, sabe o quê? Luz do Evangelho, né, irmão? Falta a luz das Escrituras. Então, sabe, por isso que ele acrescenta aqui obras mortas. Tudo que nós fizemos fora de Cristo é vão. Não vale nada. Não tem nenhum valor diante de Deus. Por isso que aqui é onde a religião erra. Porque toda religião, sabe, até mesmo, sabe, o crente pensa assim, que é por ele fazer coisas boas. É assim que é a religião. Por isso que ele fala que todos os caminhos levam a Deus. Só for Deus com D minúsculo, o Deus desse século, que é o diabo. Não Deus de Israel, que enviou seu filho. Porque ele tem um princípio, amém, irmão? Estabelecido pelo Evangelho, amém? Então, quando fala da obra morta aqui, coloca esse I. Coloca esse divisor de água, para te entender a graça. Como diz a Escritura, que a salvação não vem de vós, é um dom de Deus. Sabe? Não vem das obras para que ninguém se glorie. E tá os católicos, os budistas, os satanistas, os crentes, querendo agradar a Deus através das obras. Contrário do Evangelho. Amém? É pela fé. Naquilo que Deus é, naquilo que Ele realizou a nosso favor, amém? Aquilo que Ele realizou a nosso favor, amém. Amém. Porque nós não podemos. Então Ele veio para realizar através de nós, amém? Amém. Nós não podemos. Mas Ele pode. Amém, irmão? Amém. Então, e fé em Deus. O segundo é fé em Deus. Mas essa fé aqui, irmão, não era aquela fé que nós chamamos no mundo, não. Que a gente falava, eu creio em Deus. Não é assim, não. Nós temos que saber que fé é essa, que contribui, sabe, na nossa salvação. Quando nós cremos no que Deus é e realizou através do seu Filho, amém? Porque essa fé aqui é a fé que está escrito lá em Judas. A fé que uma vez foi dada ao santo, não ao ímpio. Não aquela que nós tínhamos. Será que nós estamos ainda no cristianismo desenvolvendo aquela fé que nós tínhamos? Se é, nós temos que corrigir. Nós temos que entender que fé é essa. Que ela vai acrescentar a vida de Deus em nós. E o nosso crescimento em Cristo. Amém? Amém. Então o inimigo quer que a gente não entenda esse assunto aqui, de fé. Porque se a gente não entende, ele pode se mover nessa fé aí e a gente achar que é Deus. Porque a gente pensa, porque a cura é Deus. Nem tudo que cura é Deus, irmãos. Não é só Deus que cura não, amados. Os demônios também faz cura. Faz sinais. Sabe o que a Escritura fala? Que o Anticristo vai fazer descer fogo do céu.
Ele vai vir com toda a autoridade e poder do diabo, irmão. Satanás vai entregar a sua autoridade, seu poder e seu trono ao anticristo. Então ele vai ser o homem que vai fazer sinais e maravilhas. A multidão vai seguir ele. E se o cristão não estiver compreendendo isso aqui, vá atrás dele. Se você está atrás de Deus por causa do poder, você está enganado. Você vai ser enganado. Então nós temos que entender essa questão da fé. Porque esses espíritos, sabe o que diz a Escritura? Irmão, João 4, irmão, eu não quero que vocês creais a todos os espíritos. Viu? Não crê, porque esses espíritos atuam também através do que você crê. Os demônios, irmão, atuam também através da fé. Mas o Espírito Santo também. A fé do demônio é uma, a fé do Espírito Santo é outra. Por isso, quando fala de fé no grego, é pistem, ou findúcia. Na nossa Bíblia, no português, não aparece isso. Fé é sempre um F e um E. Então, a fé é importante a gente entender que fé é essa. Júlia fala, a fé que uma vez foi dada aos santos. Amém? A fé que uma vez foi dada, ele fala para a gente batalhar por essa fé. Essa que foi dada. Nessa que nós temos não, que pensa que é um pensamento positivo, porque eu creio em Deus. Eu creio que Ele existe. Diz a Escritura que até o demônio crê que Deus existe. E se estremecem. Então, qual é a fé que nós temos? Para a gente não ser enganado pelo diabo. A pista. É a pista. Abre isso, Romano 10, 17. Amém? Pode alguém ler para nós em voz alta aí? 10, 17, Romano. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Viu, irmão? Foi assim que nós recebemos essa fé. Essa foi a fé que foi dada aos santos. De sorte que a fé vem pelo ouvir o quê? Palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que gera essa fé para Deus poder operar. Deus não opera, irmão, contrário à sua palavra. Porque Deus é um Deus de caráter. E o caráter de Deus é o seu Filho. Amém? Amém. Ele é a expressa imagem do Deus invisível. Abre aí Efésios 4. Ainda quero falar sobre a fé. Efésios 4. Efésios 4, 5. Tem jeito. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Viu, irmão? De novo aqui ele fala de um só Senhor, uma só fé. Não pode ter duas fés. Uma só fé. Qual? A que é gerada o quê? Pela palavra. Se nós cremos em coisas que não estão conforme a fé, e nós cremos naquilo, sabe? Então nós abrimos uma porta para outro espírito. Deus só opera através da sua palavra, irmão. Todo o universo, tudo que existe foi criado através da palavra de Deus, amém? É assim que o Espírito Santo se move, através da palavra. Então esse negócio de colocar copo d'água em cima de rádio, sapo atrás da porta, sal, Olho de boi, fitinha, fitinha, arruda. Tome cuidado, irmão. Ah, mas acontece. Não é só Deus que opera sinais, não. O diabo também. Olha, irmão, vou contar mais essa história aqui. Vou aproveitar que eu estou falando sobre isso, sabe? Que eu vi de um irmão, presbítero lá de Curitiba, que quando o Papa veio no Brasil, sabe? Havia uma irmã que tinha um pai que era muito católico. Ele ficou ali sentado, ele era paralítico, ele cria que o Papa ia curar ele.
E quando o Papa passou na televisão, ele foi curado pelo Papa. Ficou sarado. E a irmã, que era cristã, que conligava com esse irmão que eu conheço, ficou interrogada com isso. E preocupada. E falou com o pastor. O pastor falou, traz ele aqui, irmão. Aí ele foi lá, esse irmão, essa pessoa, o pai dessa irmã, foi andando. Quando ele andava de cadeira de roda. Aí quando os irmãos olharam por ele, sabe o que aconteceu? Que expulsaram aquela treva, ele voltou a ser paralítico. Parece um escândalo, né, irmão? Mas aquele espírito de prodígio, sabe, foi expulso dele. Lá em Apocalipse fala que da boca do dragão, da besta do falso profeta, serão espíritos. Que são espíritos de prodígio, irmão. Não vamos estar preocupados com sinais, irmão. Vamos estar preocupados com a palavra de Deus, amém? Para a gente não abrir porta para esses espíritos, irmão. Porque não tem outra maneira de você conhecer a Deus a não ser através da sua própria palavra. Amém. Não através de sinais e poder, irmão. A gente pode correr o risco. Por isso que João fala, eu não quero que vocês casem a todos os espíritos, mas prove os espíritos. Como que nós vamos poder provar os espíritos, se eles são invisíveis? Através da palavra, amém? Amém. Através da palavra. Então fala, uma só fé. Um só Senhor. E um só batismo. Aqui não aparece o batismo como uma vez só. Não pode ser 2 vezes. Uma vez só o batismo, não 2 vezes o batismo. Amém? Por isso até mesmo aqueles irmãos que às vezes pediram para nós batizar em nome de Jesus, eles já tinham o Espírito Santo. Eles já tinham. Eles já tinham o Espírito Santo, todos eles. Amém? Amém. Uma fé importante aqui, nessa questão aqui. É o segundo item. Você vê a ordem aqui? Se fosse eu colocaria primeiro fé em Deus, depois arrependimento. Quando as pessoas crescem, eles se arrependiam. Mas o escritor dos Hebreus, pelo Espírito Santo, colocou primeiro arrependimento. A primeira pessoa tem que se arrepender. Que é metanoia, no grego. Que é mudança de mente. Ele tem que mudar completamente do ponto de vista dele. Que agora ele precisa compreender o ponto de vista de Deus, amém? Através da palavra. Uma outra coisa importante aqui, que quando fala da fé aqui, está falando da pista. Fé pista. O que significa fé pista, irmão? É todo o conselho de Deus, é toda a palavra de Deus. Não é conhecer a palavra em parte. É o estudo, irmão, de uma forma sistemática. É o ensino sistemático. É o depósito. É importante que a igreja conheça o rema. Mas, irmão, não é só, sabe, o querigma. A igreja também precisa compreender o didaquê. Se a igreja conhece só o querigma, sabe, ela tem portas abertas, onde o inimigo pode entrar no meio dela e operar, e ela não discernir se é Deus ou se não é. Ela precisa, irmão, do didaquê, para ela poder fazer apologia, para entrar na batalha contra os espíritos. Por isso que há muita operação do erro no meio dos irmãos. Porque falta o depósito, todo o conselho de Deus, para nós cercar todas as nossas áreas, amém? Todos os ângulos. Para que nós sejamos vestidos de toda a armadura de Deus. Então a igreja precisa. Por isso que Paulo, quando Paulo chegou lá em Mileto, mandou chamar os anciãos de Éfeso, ele falou, olha, tá, eu não vos deixei de ensinar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Atos 20. Exatamente. Atos 20 quanto? 20, né? É 17 e 20. Nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Essa aí é a fé pista.
está relacionada a todo o conselho de Deus. Porque a fé tem uma medida, irmão. A fé tem uma medida. Os Tessalônicas, por exemplo, ele não tinha toda a fé. Estava incompleta a fé dos Tessalônicas. Atos 20. Deixa eu ler aqui. Pode ler. Atos 20, uma parte, versículo número 17. Diz assim: de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos daquela igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: pois bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações pelas ciladas dos judeus que me sobreviveram. Como nada que muito seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas cartas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me vai acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo: de prisões e tribulações em minha espécie. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, quando passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Amém. É o versículo 27. Portanto, nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Amém. Versículo chave. Então essa é a fé pista. Porque, como eu falei, a fé ela tem uma medida. A gente pode ver isso em Tessalônica. Olha aí. Então, deixa eu correr aqui um pouco. Tessalônica 3, 10. Primeiro Tessalônica? Isso. Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé, viu, irmão? Faltava ainda, sabe, uma medida de fé. Ele não tinha fé completa, porque ele ainda não tinha ouvido todo o conselho de Deus, amém? Entende? E tem também, sabe, o trabalho do ministério para que os irmãos atinjam a unidade da fé. Todos os irmãos falem uma mesma coisa e crêem no mesmo Deus, sabe? E tem uma mesma fé. Isso a gente encontra lá em Efésios 4, 13. Nós cristãos na face da terra temos a unidade do Espírito, mas nós precisamos também ter a unidade da fé. As duas são muito importantes. Nós já temos a unidade do Espírito quando nós cremos. Por quê? Porque todos os filhos de Deus têm que ter o Espírito Santo, amém? E se ele não tem, ele não é filho de Deus. Amém, verdade. Então nós já temos a unidade do Espírito, porque todos nós temos o mesmo Espírito. Por isso somos um só corpo, amém? Mas nós precisamos ter também a unidade da fé. Aí precisa ser trabalhado através do conhecimento da palavra. A nossa fé vai sendo acrescentada. Para que todos nós falemos uma mesma coisa. Amém? Então, o segundo item dessa ordem que o escritor coloca aqui é fé em Deus. Não é qualquer fé. É aquela fé que procede de ouvir e ouvir o quê? Essa é a única fé, irmão, que Deus opera. Então, antes de nós ouvir qualquer milagre ou maravilha, nós temos que ver de que modo vem esse milagre, essa maravilha. No caso, só no caso tem dois tipos de fé, pista e findúcia. A fé pista é relacionada à palavra, toda a palavra, não sei. A findúcia é relacionada a que você crê que Deus pode fazer alguma coisa. É um outro tipo de fé. Então é importante destacar, né, que há dois tipos de fé, pista e findúcia. Expressão grega, né? Pista relacionada a toda a palavra, tudo o conceito. Findúcia é aquilo que você crê, por exemplo, você está com câncer, no dia hora você é curado. Você crê que Deus pode fazer uma coisa. Aquela fé que o Senhor encontrou Pedro, e Pedro falou: Senhor, se és tu, manda ele ter contigo.
que ele foi? Porque se a pessoa duvidar e a pessoa afundar. Vai ver que depois o Senhor falou, homem de pouca fé, pouca fidelidade. Que fé é essa aí? Espírito de indústria. Reduz. Ela foi relacionada a confiar. Crer que Deus pode fazer algo por você. Tem uma fé. Então nós podemos saber a duas expressões claras, pista e indústria. Tem que separar, porque uns pregadores, eu pregava antigamente como se fosse uma fé só. Mas tem que se separar, né? O Espírito Santo separa muito bem do que fé. Tá? E nós na igreja entender isso aí. Porque senão vamos ser enganados dos espíritos enganadores. Exatamente. Vai invadir Porque a privacidade da igreja. quando você vê lá em João 4, vamos ler lá, João 4, tem epístola, onde fala aqui, João 4. João 4, pode falar aqui, versículo 1. Amado, não creais em todos os espíritos, mas provai os espíritos são de Deus, porque já muito falso profeta se tenha levantado no mundo. Viu, irmão? Você vê, quando ele fala para a gente não crer a todos os espíritos, ele associa aos falsos profetas. E o diabo precisa que seja introduzido palavra que parece, mas não é a palavra de Deus, ela se assemelha. E se a pessoa crê nessas coisas, esses espíritos têm como se introduzir. Entende, irmão? Se filtrar. E se infiltrar. E fazer até maravilha, sinais e tudo. Não sei se é Rebeca Brown que fala isso na experiência dela, que ela teve numa cidade, por exemplo, que uma congregação toda se reunia em torno de uma irmã, de uma jovenzinha de 15 anos. E ela dizia a vida da pessoa. Se ela tinha cometido pecado, mandava se arrepender. Tudo que a pessoa fazia, ela profetizava. E a pessoa confessava chorando. E um dia que a Rebeca Brown se manteve nessa reunião, sabe? Que ela viu essa manifestação, ela discerniu que aquilo ali não era Deus. E ela repreendeu e aquela garota caiu por terra. Se enrolando no chão, aí todo mundo ficava escandalizado, que era um demônio. Tá vendo, irmão? A gente vê isso muito no meio do Filho de Deus. Porque os irmãos buscam sinais, mas não estão preocupados com a palavra. Isso uma vez, né, cara? Tudo Tudo que é de Deus é espiritual, mas tudo que é espiritual é de Deus. Exatamente. Então a igreja precisa, irmão, sabe? Porque, sabe, irmão, a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. E quando o cristão não está interessado com a palavra, tem irmão que tem 40 anos de crente, irmão. Ele não leu pelo menos uma vez essa escritura. Pelo menos uma vez. Tem 40 cristãos, pelo menos uma vez. Qual é que Deus é que ele diz que ama? E não lê pelo menos uma vez a escritura. E o Senhor falou, quem me ama faz o quê? Guarda a minha palavra. Mas como ele vai guardar a palavra de Deus se ele não lê a escritura? Se ele não está interessado na escritura? Ele busca Deus, irmão, com interesse, de ser curado. Só vai a Deus para isso, para aquilo, para aquilo outro. Não que seja errado buscar isso. Tá? Existe provisão que o Senhor concedeu para nós sermos curados. A ideia de Deus que sejamos curados por Ele. Mas não só isso. Amém? Então você vê, irmão, né? Que está associado a esses falsos profetas. Que através desses falsos, que esse espírito atua. Não da verdadeira palavra. Através da verdade é Deus. Por isso que o Espírito Santo de Jesus falou que ele é o Espírito da verdade. Ele testificará de mim. Quem é Jesus? Ele é a palavra de Deus, amém? O Logos por quem Deus criou todas as coisas. Tanto o mundo velho como o novo mundo. Tudo que existe, existe através da palavra. Não existe outro meio, outro agente que Deus cria, ou cura, ou atua, se expressa. É a palavra. Amém?
Tem importância essa questão da fé. Não é qualquer fé. Tá. A fé que tem como origem a palavra. Amém? Então você vê, interessante isso, né? A primeira que Deus pede é arrependimento de obras mortas. Segundo, fé em Deus. Para você saber lidar com o Todo-Poderoso. É muito importante entender que nós vamos nos relacionar com Deus. E Satanás quer se passar por Deus. Esse é o intento do diabo, irmão. Da Escritura, que ele vai se assentar no lugar de Deus. Querem parecer Deus. Parecendo como Deus. Porque ele não vem como o diabo. Até o ímpio, se ele falar que ele é o diabo, ele corre. O ímpio corre dele. Tem medo dele. Quanto mais no meio dos crentes. Então ele vem disfarçado. E a primeira coisa que ele quer mexer é na palavra. Quero mostrar mais um capítulo aqui para isso. 2 Coríntios. E parece que é 11. 2 Coríntios 11. Os falsos apóstolos. 11. Vou ler desde o 2. 11, 12 diante. Porque estou zeloso de vós como o zelo de Deus, que eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Mas olha só o temor dele. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido o vosso sentido e se aparte da simplicidade que é em Cristo. Ele vai falar aqui, ó, porque se alguém vos pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se receber outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão, sofrereis, meu irmão. Fala de um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho. Não é isso, irmão? Foi o que Paulo falou, foi o que Paulo falou aos Gálatas. Seguro, né? Se alguém vos pregar outro Evangelho, seja um anjo. É anátema. Eu mesmo, se vim pregar o Evangelho diferente que já tenho pregado, ele falou, seja anátema também. Amém, irmão? É bom que a gente compreenda, irmão, sabe? Para a gente poder nos ter, para nós poder ter uma comunhão genuína com Deus, a gente precisa conhecer a palavra. Porque, sabe, é através da palavra que nós conhecemos quem é Deus e como é Deus. Sugere em nós uma fé, né? Porque nós vamos nos relacionar com Ele. É importante a questão da fé. A gente não abre porta para outros espíritos. Porque o inimigo não tem como, sabe, invadir. Porque ele vai lidar com a espada do Espírito. Ele não vai poder permanecer. Amém? Esse segundo item aqui é muito importante. Porque, né, primeiro, arrependimento de obras mortas. Segundo, fé em Deus. Porque o cristão, quando ele crê no Senhor, Deus chamou para Deus ter comunhão com Ele, se relacionar com Ele. O inimigo quer se passar por Deus. E esse item aqui fecha essa ocasião. E essa prova. O outro é batismo. O outro é o batismo, que é o segundo item. Não lançando de novo, nos que eu volto a falar, né? Não lançando de novo. Porque o batismo tem um valor. Ele está associado, sabe? O batismo, o que é o batismo? O batismo é como um sepultamento. O batismo é como um sepultamento. Eu falei para os irmãos, quando nós estamos falando sobre a provisão da cruz, nós falamos para os irmãos que o Senhor não só morreu para nos perdoar, Ele também nos incluiu na sua morte. Que é coisa diferente. Por quê? Porque, irmão, o perdão, sabe, é para tratar com nossos pecados cometidos, com aquilo que nós fazemos. Ele trata com esse aspecto. O que o perdão trata? Ele trata com o que nós fazemos.
que é cometer pecado. Pequei, então entra o perdão. Abrimos João, a gente vê esse aspecto aí. Epístola, me parece. Porque, irmão, Deus sabia que nós íamos continuar pecando. Então Ele não só tratou com nossos pecados quando nós éramos velho homem. Ele também tratou na cruz com os pecados que nós iríamos cometer depois de salvo. Porque o Senhor sabia que nós íamos pecar. E como Ele poderia tratar esses pecados? Se Ele não fizesse algo na cruz. Se Ele não fizesse algo na cruz, nós seríamos derrotados. Aí sim eu creio que o cristão perderia a salvação. Mas o Senhor, sabe, irmão, por saber que nós não perdemos salvação, como fazer então? Então ele também tratou na cruz os pecados que nós íamos cometer na luz, depois de salvo. Olha o que ele fala aqui, João, Epístola, João 1. Olha o que fala aqui. Vou ler desde o 7. João 1, 7 em diante. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, do seu Filho, nos purifica de todos os pecados, de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmão, só duas questões que eu quero chamar. Quando ele fala de pecado, está no singular. Vou ler de novo aqui, ó. Se dissermos que não temos pecado, viu como está no singular? Enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Viu que quando ele fala de pecado, no singular, se nós disser que não temos esse pecado, dizer que nós somos mentindo. Por que ele fala isso? Por que ele associa no singular? Porque ele está falando, sabe, do pecado com relação à natureza pecaminosa, amém? Mas quando ele fala de nos perdoar, pode ver que ele fala dos pecados no plural. Que é distinto. Uma coisa é o pecado no singular, outra coisa é o pecado no plural. O pecado no singular representa a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. E os pecados, sabe, é a consequência de nós sermos pecador. Pecamos. Então, quando nós pecamos, o sangue entra em ação, amém? O sangue é para nos perdoar nosso pecado. Mas olha o que acontece. Nós pecamos e Deus nos perdoa. Aí nós podemos, aí sabe o que acontece? A nossa comunhão com Deus é restaurada. Você comete um pecado, sabe o que acontece? E quando você não pede perdão, parece que o céu está cerrado, né? Aí você pede perdão diante de Deus, você vê que o céu abre de novo para você. Aí você sente de novo que sabe, você tem de novo acesso a Deus. Amém? Você já viu isso na experiência de vocês? Deus abre de novo as portas, você tem acesso a Ele. Mas olha o que acontece. Você continua ainda com aquele problema. Pequei, perdão. Pequei, perdão. Ainda não há mudança. Então, irmão, um lado da cruz foi para tratar com perdão. O outro lado da cruz foi para tratar com a nossa libertação, amém? Porque Ele quer também nos libertar. Nos livrar do pecado. Então são duas coisas diferentes. Amém? Aqui, no que diz respeito ao batismo, um está relacionado ao perdão e o outro está relacionado à libertação. Um é para tratar o que nós fazemos, outro é para tratar o que nós somos. Por isso que Otmani faz essa pergunta. Pecamos porque cometemos pecado
ou cometemos pecado porque pecamos? Qual é a resposta certa? Bem, fica com vocês aí. Pecamos porque cometemos pecado ou cometemos pecado porque pecamos? São os pecadores. Pegar um cara da natureza. Amém. Verdade. Entende? Então, o batismo, sabe, está associado à cruz. Onde nós podemos ver isso? Romanos 6. Eu não vou poder me estender mais porque já é 10 horas. Nós vamos continuar nessa sequência aqui, nessa hora. Vamos ler só Romanos 6. Romanos 6, 1 em diante. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ele está falando da graça. Não é porque, irmãos, somos salvos pela graça que nós vamos agora, sabe, usar da graça para pecar. Não é isso. Mas também ele não omite. Amém? Ele também não omite a graça. Porque alguém fala assim, irmão, se é assim então, eu vou cometer pecado. Nada disso, irmão. Se você tem espírito, jamais você vai concordar em pecar. Mas só que você vai continuar pecando. Porque o pecado, irmão, sabe, não é pelo que nós fazemos. Sabe? Nós não somos libertos pelo nosso esforço. Se nós fôssemos libertos pelo nosso esforço, Cristo não precisava vir. Sabe? O judaísmo seria suficiente. A lei seria suficiente. Me perdoa, Senhor, aquilo que eu vou me expressar. Só tem misericórdia de mim. Que eu vou falar para vocês. Seria uma tolice de Deus enviar seu filho para morrer por nós. Se tivesse um homem só na terra que pudesse, sabe, se salvar. Mas, irmão, diz a Escritura que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Amém, é verdade. Então o homem não pode se salvar. Não tem como. É impossível. É pela graça. E nós somos salvos porque nós cremos, amém? Amém. No que Ele é, no que Ele realizou. Amém. E nós precisamos conhecer o que Ele fez na cruz. Eu apresentei duas coisas ali só. O perdão e a libertação. Existe muito mais coisa. Estivemos compartilhando 21 itens que Ele realizou na cruz. Durante esses 4 meses. 21 provisão. Provisão. Uma provisão. Que Ele realizou na cruz. Que os apóstolos viram. É o que nós vamos ler, ó. Olha aqui o outro. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado, porque graça boa de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ó, Paulo está falando, nós que, sabe? Nós que estamos mortos para o pecado, ó. Paulo está falando que nós somos mortos para o pecado. Esse é um item conseguido na cruz. Aí vai falar de novo, aí no 3. Ou não sabeis? Os irmãos não sabiam disso. Mas Paulo sabia. Porque o Espírito Santo revelou ele, amém? Amém. Quando ele lia o Novo Testamento, ele compreendia o que foi realizado na cruz. Principalmente quando ele lia o livro de Êxodo, que fala do tabernáculo. Quando ele lia o livro de Crônica, que fala do templo. Quando falava do ato exterior que havia no templo, quando ele falava do ato exterior que havia no santo, olha aqui, ó. Está aqui. Na nossa frente aqui. Quando ele lia, irmão, o que tinha ali no ato exterior, ele entendia o que aconteceu na cruz. No invisível, no mundo espiritual. Porque quando a gente vê a cruz, a gente só vê um homem morrendo nela. Mas a gente não sabe o que Deus realizou através daquela morte. As provisões, sabe, que Ele conseguiu para a igreja. Para a gente poder concluir e alcançar o propósito de Deus. Porque se a gente não sabe isso, então nós vamos improvisar. É o que a igreja está fazendo. Não sabe. Aí a oração dos irmãos, Senhor, passa por aqui uma vassoura de fogo, Senhor.
Pode passar até 100, meu amigo. Não vai acontecer nada. Vassoura de fogo não acontece nada, irmão. Nós estamos lidando com as regiões celestiais. Não existe, irmãos, vassoura de fogo na provisão de Deus. Isso é ignorância. Por isso que o Senhor falou, errais por não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. Quem não conhece a Escritura, irmão, não conhece o poder de Deus. Mas ele fala, a saber isto. Ou não sabeis, que todos como fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte. Viu, irmão? Olha aqui que ele está falando que aconteceu quando Jesus morreu. Que quando ele foi morto na cruz, irmão, ele nos colocou dentro dele, ele colocou a humanidade dentro dele. Ali, quando ele morreu, ele estava dando fim à humanidade. Ele deu fim à raça adâmica quando ele morreu na cruz. Apesar que ela vai ser destruída, sabe quando? Na vinda dele. Mas, irmão, o martelo já foi batido lá na cruz, amém? Pá! Já foi determinado lá. Parcelado, foi consumado. Já foi consumado. É o que ele está falando aqui. Todos como fomos batizados em Jesus, Cristo fomos batizados na sua morte. E só que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que Cristo ressuscite dos mortos pela glória do Pai. Ascendemos nós também em novidade de vida, viu, irmão? Então, sabe, quando nós passamos pelas águas, é porque o Evangelho nos informa que ele nos matou. Quero ler mais um capítulo, vamos fechar aqui, 2 Coríntios 5. 14 e 15. Segundo Coríntios 5, 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, ou seja, nos obriga, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Viu, irmão? É isso que ele queria que nós soubéssemos. Que agora, quando nós nos batizamos, nós estamos sepultando o velho homem, para a gente não mais viver. Mas ele viver em nós, amém? Essa é a carreira proposta para o cristão. O alvo de Deus agora, depois do batismo, é que o Filho dele se forme em nós. Quando alguém olhe para mim, não veja Clécio, veja Cristo. Amém? Não veja o meu caráter, que é ruim e mau, que dá testemunho do diabo e dos demônios. Mas veja Cristo. Amém? Em vez de falar, eu não quero ser crente como aquele crente tal de Clécio, hein? Se for para ser crente igual aquele moço ali, não quero nem ouvir o Evangelho. Mas por isso que ele não mudou, amém? É um processo, né? Você vai trabalhando conosco, através da palavra. Por isso que é importante ouvir a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Não tem como ser liberto a não ser através da palavra. E eu falo para vocês, não é suficiente, sabe? Não é suficiente o perigma, que é a proclamação, que é o rema. Nós precisamos do didaquê, que é todo o conselho de Deus, amém? Que é o ensino de forma didática, de uma forma coerente. Vamos ficar por aqui. Eu ainda quero falar sobre esse assunto do batismo, que eu acho importante, não só para aqueles que se batizaram esses dias agora, mas para nós mesmos cristãos, que já temos tempo de cristianismo. Amém? Vamos por aqui, não sou isso. Irmão, gostaria de ponderar uma coisa para o irmão sobre a questão do... que ele fala aqui em Hebreus 6, fala de arrependimento de obras mortas. Interessante que a primeira coisa que João Batista dizia lá em Mateus 3, versículo 12, ele dizia assim, ele dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Amém? A primeira coisa que ele pregava, né, era arrependimento.
Aí vem as demais coisas, amém? Você vê como que o Espírito Santo coloca na ordem exata, né? Amém. Quando vai ensinar, quando transforma essa experiência em forma de doutrina. Primeiro, arrependimento. E é o que João faz. Né? Amém. Não é crer em Deus, se arrepende primeiro. Primeiro tem que mudar a mente para poder agora receber a fé. Está Amém. contido em toda a palavra de Deus. Amém. Muito importante. Amém, irmão. Graças a Pai. Sabe?